Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Marcas. E hoje eu estou felicíssima, porque vocês não têm ideia do grau, do nível e da excelência que são as minhas convidadas de hoje. Hoje eu trouxe duas convidadas que, na verdade, elas fazem parte de um empreendimento riquíssimo, de uma história lindíssima lá do maciço do Baturité. São as netas do senhor Otávio Barros. E elas, que eram um excelente agricultor e um produtor de café na Serra do Baturité, mais precisamente na cidade de Mulungu. Então eu queria apresentar a vocês as meninas do Café Humaitá. Sejam muito bem-vindas, Concília, seja muito bem-vinda, Letícia. Eu estou transbordando de felicidade por ter vocês aqui. É uma alegria e um orgulho. Aliás, o Pod Marcas está muito chique, né? Com uma história linda como essa de vocês aqui que a gente vai contar. Sejam muito bem-vindas ao Pod Marcas. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Vocês todos. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada ao Pod Marcas e a toda a sua equipe. É muito importante para nós do Café Humaitá estarmos divulgando a nossa marca. Então, nada melhor do que o Pod Marcas para divulgar o nosso produto. Ai, gente, que coisa linda. E eu preciso contar para vocês como que a gente se conheceu, né? Sim. Nós nos conhecemos numa Feira Nacional de Artesanato, não é isso? É. Chamada FENACE. Ela estava acontecendo no centro de eventos, né? No mês passado. E por acaso a gente estava passando, eu louca por café, vi o estande das meninas. E aí eu senti aquele cheiro e tal. Quando eu fui me chegando ali para entender, estava a Concília, a Letícia, estava a Mirta. A Mirta, que levou falta hoje, mas numa próxima a Mirta vem. E aí a Mirta estava torrando o café. Não, moendo. Moendo o Não, café. perdão. Moendo o café lá na hora. O grão do café estava moendo, não foi, Concília? Foi. E eu achei aquilo incrível. E elas começaram a contar. E aí eu quero que agora a Concília e a Letícia nos contem. Porque eu não posso ficar com essa história só pra mim. Então, por favor, me diga, Concília, me diga, Letícia, como surgiu a ideia do Café Humaitá. Mas lá do comecinho, lá com o seu Otávio, viu? Tá bom. Nós somos neta do seu Otávio e dona Mundinha. Até no nosso Instagram a gente conta também um pouco dessa história. E nós passamos a nossa infância e adolescência passando férias na casa deles lá no Mulungu, lá no sítio Humaitá. Daí nós vivíamos brincando normalmente com o café, brincando mesmo no terreiro de café, nos pés de café. E o nosso avô gostava muito da gente, nós gostávamos muito dele. Então, todas as férias, se nós não fôssemos para lá, ele vinha nos buscar. Então, era certo que no mês de julho, no período da colheita, nós estávamos lá. E daí, um dia, uma amiga nossa foi passar férias conosco e, porventura, levou uma máquina fotográfica e tirou uma foto nossa lá no meio dos cafés, né? Então, assim, no nosso folder a gente colocou também essa foto para poder ter como referência que nós temos essa relação aqui. com o café desde criança. Dá para dar o close aqui, Eugênio? Dá na foto? Aí somos nós 4, né, com ele. E do outro lado aparece eu e a Letícia com um balaio de café. Porque nós somos 3 irmãs que trabalhamos com café e uma que trabalha com bolo. Né? É outra empreendedora A também. do bolo Mas então tá tudo certo, né? Porque Sim. o que é o café sem o bolo, o que é o bolo sem o café, gente? Exatamente. Pelo amor de Deus. E todos os dois produtos também nos remetem à memória afetiva. Com certeza. né? Casa de vó, infância, Isso. sítio, como vocês Porque estão o falando. nome da confeitaria a qual a minha irmã pertence, tem mais 3 sócios, chama Flor do Café. Olha, Flor do Café, já tá feito o convite. Eu quero vocês aqui no podcast, viu? Eu quero vocês aqui, porque eu quero saber dessa história. Pois é. A história deles é muito legal. Cristiana começou com tudo, com a parte de doces e salgados, depois passou para bolos e depois se associou aos 3, que são sócios hoje, e eles deram
continuidade ao projeto, que a Flor do Café cresceu bastante. Ai, que né? legal. Então, nós temos esse vínculo, né? A Flor do Café, por causa da história do nosso avô, que a gente tinha relação com o café, e o Café Humaitá, por causa do nome do sítio dele. Né? O nome do sítio do nosso avô chamava Humaitá. Não tivemos, assim, uma orientação de onde veio o nome, mas nós sabemos que Humaitá significa HU, negro, e Ita, pedra. Então, uma pedra negra. Aí, conforme a Mirta, que a Mirta é muito empreendedora, a Mirta chega e diz assim, o que o nosso café é? Um ouro negro, né? Eu concordo com a Mirta. Gente, vocês têm noção, o café é muito bom. O café delas é maravilhoso. Pois é. Aí a gente começou com essa história. Depois que o nosso avô faleceu, a gente se distanciou do café. Ou seja, se distanciou do sítio também. Acabou que teve esse corte, assim, né? No período que ele faleceu, a gente estávamos todas trabalhando em outras empresas, em outros negócios, e ninguém se interessou de ir para lá. A vida seguiu. Seguiu. Ele trabalhou com café dos anos 40 aos anos 90. E em 92 ele faleceu e pronto. Acabou a história de café. Quando foi em 2020, durante a pandemia, nós tivemos a possibilidade, a Mirta teve a possibilidade de voltar para lá com a nossa mãe, e de lá ficaram percebendo, conhecendo melhor o sítio, vendo como era que estava e cuidando. Quando percebeu que existiam pés de café produzindo café da época que o nosso avô plantava. E ela começou a colher café e a secar para aprender a torrar. Artesanalmente. Ou seja, o mundo parou por conta da pandemia. Da pandemia, exatamente. Vocês levaram a mãe de vocês para lá, até como uma forma de proteção, respiro, né? Ter um lugar estavam isoladas, mas não estavam isoladas. Exatamente. Né? É verdade. Estavam mais protegidas, né? Exato. Estavam no meio da natureza, mas não estavam em contato com o mundo, digamos assim. Exato. Vocês estavam no mundinho de vocês, no mundinho do café. Sim. E aí, a partir disso, o café deu vida nova àquele momento. Isso. Porque ele ainda estava vivo no sítio. Exatamente. Então, Mirta começou a colher, a secar e foi aprender a torrar no fogão a lenha. Tudo artesanal, como a nossa avó fazia. Exato. Sozinha. Ela com a mamãe. A mamãe foi ensinar para ela. E aí, o que aconteceu? Ela começou a se interessar para ver como era. Apareceu para ela um chamadozinho no Instagram, que ela estava pesquisando sobre café. Aí teve um chamado para um curso de torra online. Aí ela foi, era uma professora de Minas Gerais que estava dando esse curso, ela se inscreveu, foi fazer esse curso online. E essa professora era uma engenheira agrônoma, que ela dava as orientações de como que colhia o café, como que colocava para secar. Aí ela foi adquirindo essas informações. Foi aprendendo. Foi estudando e aprendendo. Isso, porque ela não sabia nada de café. Apesar da gente ter crescido vendo o nosso avô colher café, não sabíamos nada de café. Era muito mais recreativo e afetivo do que, de fato, uma profissão ou mesmo um ofício, né? Isso. E aí também, complementando a história relacionada ao nosso avô, ele... uma das tristezas dele é que sabe que não ia ter ninguém para dar continuidade ao trabalho dele, sabe? Então, isso a gente retornando, né, volta, porque nós nascemos lá. E o café ficou um tempo, né, sem ele lá, a gente também não deu continuidade. Aí, com a pandemia, a gente abriu os olhos, retomou as nossas raízes, né, a nossa história. Reviveu e resolveu tocar. Exatamente. Então, a gente, daí, de uma certa forma, com o conhecimento, a gente achou que ali poderia nascer um negócio. Porém, a Mirta tinha uma ideia que era a seguinte, ela queria aprender a torrar o café para o nosso consumo. Inicialmente foi essa a ideia. Não tinha essa proposta de se tornar um comércio, a comercializar o produto. Aí ela foi fazer alguns cursos, além desse curso online, ela foi fazer alguns cursos em outros locais, na região, foi para São Paulo, Minas, para fazer aulas com professores de torra que tinham mais conhecimentos que poderiam melhorar as condições e o conhecimento dela em relação à torra. Ela começou a torrar,
Porém, ela deu uma parada depois de alguns problemas e quando foi no início do ano de 2023, no carnaval, uma amiga nossa convidou para nós irmos, ela ir vender o café dela lá numa feira orgânica de Mulungu, no domingo, que essa amiga ia vender os pães e bolos. Ela disse, Mirta, vamos, vendo o teu café e eu vendo meus pães e bolos. A Mirta não queria ir. Quando eu disse para ela, disse, Mirta, vamos que eu te ajudo. Aí a gente foi torrar café no fogão a lenha. Torramos o café, tínhamos umas embalagens em casa, fomos numa gráfica, no carnaval, mas tinha gráfica aberta, lá mesmo em Mulungu. Fizemos uma etiqueta, colocamos o nome do café, café artesanal, torrado em casa. Aí eu coloquei o número do meu celular, né? Porque se alguém se interessasse, tinha lá. Problema, né? Não iria haver, não, né? E não tinha problema. Lá, estamos abertos. Isso. Aí ela e Letícia foram lá para a cidade para vender o café. Na feira de manhã, bem cedinho, um dia de domingo. Domingo de carnaval. E lá, passando pessoas, turistas, que era o período de carnaval, tinha muita gente na cidade. E uma pessoa passou e comprou uns 2 cafés, eu acho. E elas venderam todos os cafés. Diga-se de passagem que venderam os cafés e os pães e bolos da nossa amiga que foi lá para vender. Ou seja, foi um sucesso a feirinha. Foi um sucesso. Ótimo. Quando voltaram, ficou todo mundo alegre, porque tinha vendido o café. Beleza. Fomos embora, terminou o fim de semana do carnaval e todo mundo embora para Fortaleza. Semana seguinte, eu recebo uma ligação de uma pessoa que tinha comprado café lá em Mulungu, tinha gostado muito e queria comprar mais 4 pacotes. Mirta não mora aqui. Mirta mora... Aliás, ela mora meio mês aqui e meio mês lá no Pernambuco, Caruaru. Então, ela já estava em Caruaru. Quando eu liguei para ela e disse, Mirta, volte, que nós já temos encomenda de café. Aí ela riu, ela disse, não pode. Pode, venha. Aí, quando ela veio, na próxima vez que ela veio, ela foi para lá torrar café e já deixou uma quantidade para a gente ir vender no outro final de semana. Ou seja, ela já disse, não, já que pediram, vamos deixar aqui o estoquezinho e vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente ia para lá no fim de semana, eu e ela, todo fim de semana, saía sábado, 2 horas da tarde do trabalho e já ia para lá. Chegava lá, moía café, embalava, deixava tudo preparado para no dia seguinte ir para a feirinha. Para a feirinha vender. Passamos uns 5 meses com isso, né? E fazendo na feirinha era um sucesso também, porque a gente, quando chegava na feira, a gente não ia só vender o produto. A gente foi realmente para divulgar. Então, nós fazíamos degustação. A degustação chama muita atenção de todo mundo, né? O cheiro do café. O cheiro do café você vai sentindo assim, né? É isso aí. Aí nós fomos fazendo isso. E deu que no final, em julho, acho que julho foi agosto de 23, ela foi fazer outro curso em Minas. Quando voltou... Não, em novembro elas foram para... A Mirta foi para Minas. A Mirta e Letícia foram para Minas. Não, mas esse curso mesmo foi em 23. Foi. 23 mesmo. Exatamente. Ela foi fazer um curso em Minas e lá, com vários produtores de café e tal, ela levou a amostra do nosso café, que ela tinha torrado, uma parte torrada e uma parte crua. Esse cru, ele vai identificar a pessoa que está dando o curso, ele sabe se o café foi bem colhido. Aí ela levou o cru e o torrado. Ao chegar lá, o professor pegou o café e disse, isso é que é um café bem colhido. Aí pegou só ela que tinha levado o café de amostra. E ela ficou morta de feliz, E ela ficou muito feliz. Mas como não, né? Sim. E esse professor dela, ele assim, é um bambambam na área de torra. E Letícia tinha ajudado a colher e tinha ajudado a selecionar, a secar, fazer tudo. Mirta me confidenciou ontem que ela quase que não levava esse café. Mas quando Letícia disse para ela, você vai levar sim. Letícia, ainda tem um anjo, né? Para chegar e dizer assim, leve, faça, vá, arrisque, exatamente. né? Aí Letícia disse isso pra ela, você vai levar, porque nós fizemos esse trabalho aqui todinho, agora como você não vai levar? Agora e a gente tinha combinado que ela ia levar. Então, a gente estava fazendo tudo certinho, todos os passos. Que precisa, porque é todo um detalhamento para fazer todo esse processo, né? Então, tem muitos cuidados a gente ter, pra gente ter.
Porque, com assim, café. Se ele falou que era um café bem colhido, Sim. é porque vocês estavam seguindo as técnicas, as regras, as exatamente. regras que precisavam para o café estar bem colhido. Exatamente. Que deve ser dificílimo, gente. É. Vamos combinar. Porque você tem que colher um café maduro. Um café que ele pode ser ou vermelhinho, que é o que a gente mais conhece, que chama um café típica da linha arábica. Ele tem que ser colhido ou totalmente vermelho ou totalmente amarelo. Porque se for um arara, é um outro tipo de café, outra variedade, ele tem ambos, qualquer café tem que ser colhido bem maduro. Se você colher verde junto com maduro, na hora da seleção, lá na peneira, que vai secar, você tem que tirar todos os verdes. Você não pode deixar café verde misturado com maduro. Senão, vai alterar o sabor na hora da torra. Porque você só consegue identificá-los quando você põe ali na peneira, porque ele vem verde e vem vermelho. Depois que ele seca, pronto. Se mistura tudo, a gente não sabe mais como é que ele está. Né? E esse café, ele para ter todo esse processo, né, todos esses cuidados, de um tipo de café especial, que tem um café tradicional, que tem um processo diferente do café especial, que é uma linha mais top do café, que é o que dá mais qualidade, mais sabor, mais sensoriais, que você Mais pode perceber, aroma, mais né? aroma. Exatamente. Ou seja, o café de vocês é o tipo especial. Isso. Que vocês plantam e colhem lá de forma artesanal ainda. Exatamente. Nós hoje já temos que contar com a produção de outros produtores. Por quê? Nós já não estamos mais conseguindo... A demanda de vocês a está nossa muito demanda alta. já está mais alta do que o que a gente produz. Uhum. Então, a gente conta com cafés de produtores da região para poder atender a nossa microtorrefação. Aí a pergunta que já vem na minha cabeça, né, da advogada. A qualidade, eu suponho, que seja a mesma que vocês aplicam Sim, na sim. plantação, na colheita, Isso. na torrefação. Porque já tem mais pessoas lá que já estão trabalhando com cafés especiais. Então, assim, não é hoje uma característica só nossa. Nós colhemos o da nossa propriedade, mas tem outros produtores que já estão colhendo também cafés especiais. Aí, o que a gente faz? A gente está fomentando a economia do município, de uma certa forma, porque nós estamos comprando o café dele para poder nós vendermos atendermos a nossa microtorrefação. Não, Porque de além certa da forma, não, vocês estão fomentando sim. Exatamente. Vocês são empreendedoras, assim, incríveis. Porque além da gente visionárias. cuidar da lavoura, né, todo o processo da colheita, pós-colheita, a gente também torra. Então, são vários processos que a gente dá conta, né? Desde da cuidado com a lavoura, da torra e da embalagem, da venda, da comercialização. Isso, a comercialização, tudo então, a gente são que faz, muitos nós três. processos. A gente não tem outras pessoas, tem o senhor que ajuda a gente na parte da colheita, na parte da lavoura, mas a parte de secagem, toda a seleção, tudo é quem vai fazer é a gente. Ou seja, tem um crivo de vocês. Isso, exatamente. Então, seria até interessante analisar isso como um método, né? Sim. Um método de qualidade de Humaitá. Sim. Por sim. quê? Porque tem um controle de qualidade rigoroso que vocês aplicam, né? Exatamente. No café. E o café até que a ele gente possa compra apresentar. dos produtores, eles também, como eles estão mesmo seguindo essa mesma orientação, então eles também já vendem para a gente Com essa característica de café especial também. Ou seja, vocês também, assim como vocês plantam, colhem, torrefam, né? Torrefam, é isso mesmo, né? A palavra tá certa, né? Acho que sim. Então, como vocês fazem tudo isso, vocês conseguem identificar se eles também estão fazendo da mesma Sim, com forma. certeza. Quando a gente recebe o café, na saca do café dele, a gente já sabe. A gente olhando aqui, a gente já sabe. Sim. Se ele foi bem colhido, se ele está selecionado, sabe tudo sobre Porque o café. existem os defeitos do café. Isso. Né? Tem o café... Quando colhe, tem todos os grãos estão lá, né? Os bons. É como se os assim, ruins. você traz tudo, Isso, né? traz tudo. Aí, Entendi. ao separar, você tira os bons e dali tem aquele que tem quebrado, que está quebrado, que não foi bem formado, que tem
foi ruído pelo inseto, que é uma praga que dá no café. Chama broca. E tudo isso, ao torrar, dá um amargor. É. Tem o grão verde, às vezes vem o grão verde, aí a gente sabe se o grão é verde, na hora de torrar, ele fica clarinho. Ele não torra, ele não fica marrom. É. Então a gente vai até tirar esses na hora na hora da torra, a gente dá seleciona. A gente tira. Porque se ainda tiver verde, porque não, é muito grão, né? É um método mesmo. É muito interessante. Então, né? E a gente faz isso, com muito cuidado. Por quê? Porque com essa característica do café especial, dele ter sido colhido dessa maneira, ele, ao secar, a gente tira a casca. Depois que tira a casca, a gente percebe as condições dos grãos. Depois que os grãos aparecem, a gente vai selecionar quais são os grãos grandes, grãos pequenos, quais são os grãos que estão com defeito. Tudo isso é manual, né? Aí, depois que faz isso, os bons é que vão lá para a torrefação. E, gente, quanto tempo dura esse trabalho de vocês? De colheita, análise, né? Secagem, torrefação. Quanto tempo dura isso tempo? Tipo, eu quero comprar um café que vocês vão colher hoje. Quanto tempo leva para ele chegar lá no saco? Lá na sacolinha? Primeiro tem uma coisa importante. Fala qual é o tempo que o café tem para dar a colheita? O café, ele é colhido anual. A colheita é anual. Uma vez por ano. Só colhe café uma vez por ano? Uma vez por ano. Exatamente. Outra coisa, para poder ele ter... Ele precisa descansar depois que seca, né? Aliás, a gente seca, né? Fica no sol 15 a 20 dias, está numa umidade adequada e tal, guarda o café. Deixa ele descansar por um mês, mais ou menos. A gente só vai torrar esse café daqui a um mês. Né? Então, e aí a gente tem que ter café para o ano todo. E se a gente é torrefação, a gente não dá conta da quantidade de café só do nosso sítio. Então a gente tem que comprar de outros, outros produtores. Até né? por conta do espaço também, com os pés de café. Exatamente. Vocês plantaram mais pés de café? Estamos plantando. E agora, em janeiro, nós estamos fazendo a irrigação também, porque o café ele precisa de água num determinado tempo. Se não tiver chuva, a gente tem que ter a irrigação. E para ele florar na época certa. Então, ele só consegue produzir café, uma boa colheita, se ele tiver uma boa florada. Então, assim, por exemplo, existe um café... E para florar, ele precisa de água e precisa de sol. Ele não precisa só de água. Então, tem períodos lá que a gente não tem chuva ou a chuva vem na época errada. Quando foi agora, esse ano, a nossa colheita foi da seguinte maneira. Nós terminamos de colher no final de agosto. Normalmente, a gente terminaria em julho. Por quê? Porque teve muita chuva no período de junho e julho, aí o café não amadureceu. Então, você tem que ter mais esse tempo. A gente tem que estar refém da natureza. A gente tem que obedecer à natureza. Sabe? Não é o princípio do café. Exatamente. Ser natural e artesanal, eu acredito que é isso. Isso. Né? E para a gente tem um detalhe importante. Existe uma variedade de café que é o mais tradicional da Serra, que chama Arábica de Sombra. O original da Serra. O Arábica de Sombra, que é o típica. Esse café, ele produz, assim, a primeira vez que você planta, e ele daqui a 5 anos que ele vai produzir a primeira colheita. Então, seja, ele é um café caro. Porque café é um cultivo longo. 5 anos cuidando para poder ele colher. E tem outras variedades, não, que é 2 anos e meio, 3 anos. Mas mesmo assim, é um tempo. Você tem que estar cuidando. Ainda bem que o senhor investindo, né? Plantou lá atrás. Exatamente. Agora dura uma vida, né? Agora, a diferença do nosso café para essas outras variedades, que a gente não sabia, que o café plantado lá já tem 200 anos, na região da Serra do Baturité. Na região da Serra do Baturité. A gente não sabia dessas informações mais específicas. Ao olhar para o sítio agora, né, há pouco tempo, e estudando sobre os cafés e conhecendo a história do café da região, fez 200 anos o café da região. É uma das variedades originais que vieram da Etiópia, que veio pelo Pará, depois Maranhão, chegou aqui no Ceará. E do Ceará, que foi para o sudeste, não se deu bem essa variedade. Outros se deram bem lá no sul, mas aqui mesmo,
ela se deu bem. Por causa da altitude, né? Pois é, eu já ia perguntar isso, porque a serra é friozinho, né? Isso. Não é que nem a gente aqui que torra igual o café aqui em Fortaleza. Lá na serra é mais um clima mais ameno. Mas só que teve um período de grande abundância de cafés, de produção de café, e houve um declínio, né, por vários fatores, inclusive ligados a fatores ambientais, de falta de cuidado no uso de desmatamento e tal. E aí, logo com o tempo, outros produtores que conseguiram observar que no seu terreno aquelas plantas, tinham umas plantas que estavam morrendo e outras plantas que estavam se mantendo, perceberam que era por causa da sombra das árvores. Aí por isso o café é de sombra, porque onde tinha sombra, as plantas vingaram. Né? E onde tinha sol, elas morriam. Então, eles resolveram plantar árvores junto com os pés de café que tinham lá. E aí, pronto, aí deu uma retomada, né, na produção de café. E teve um período que também houve uma situação em que alguns produtores tiveram que cortar seus cafés a bando de uma orientação errada que deram, e o nosso avô não cortou, e junto com outros lá. E não obedeceram a isso. E os outros perderam os cafés, e esse pessoal que não cortou, está hoje com seus cafés até hoje. Foi uma época de tipo assim, uma orientação governamental. Para tirar os cafés, para deceparem os cafés, para plantar outro tipo de café. Para produzir melhor, só que não se deu. Aí só que não deu certo isso. Só que alguns produtores não obedeceram a isso. Nós temos vários produtores lá na região que hoje têm o seu café, esse original, né? Estão plantando outras variedades para poder melhorar o cultivo. E até e aumentar essa a produção. E aumentar essa produtividade. A gente já sabe que a terra é boa para o café. É boa, é verdade. Exatamente. E aí o café, esse café, como já tem muitos anos, já produziu muito, já está exaurido, né? Aquela planta já está exaurida, então está produzindo menos. Então, o que a gente está fazendo? Junto com outros produtores, numa associação que a gente participa, estamos plantando novas mudas daquela mesma variedade, que é o típico, é original, e também outras variedades, porque como ele não tem uma produtividade muito boa em relação a outras, aí a gente faz esse contraponto, que é para poder manter a cultura da região, que é a história da região, esse café, que é o típica, junto com outros também, para poder dar também mais sustentabilidade aos produtores, né? Para poder também se manterem, porque só o típica, muita gente desistiu porque a produtividade era pouca. Porque demora. E também porque é longo. Porque demora, isso, longo, exatamente. É muito interessante vocês. Então, é uma história muito legal, assim, a gente se apaixonou por isso, gente. Mas eu tô aqui por isso, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei apaixonada pela história de vocês. Porque, além de ser uma história de família, se a gente for parar pra pensar, é uma história de família. Por quê? Começou com o avô de vocês. Depois passou para as netas, né? A mãe foi lá, ensinou, e aí as netas continuaram. Isso. Hoje vocês, como a própria Concília falou, fomentam a economia do café na serra. Exato. Vocês têm um café sendo vendido em vários locais em Fortaleza. Isso. Vocês estão empregando de forma indireta diversas pessoas. E vocês estão conservando a cultura, a história e a vegetação. Para não dizer o meio ambiente da serra, que é bem cuidado por vocês. Porque como é que vocês vão produzir um café bom se vocês não cuidam do meio ambiente? Cuida da terra, né? E é diferencial, isso aí também é um diferencial, né? É uma história linda. É linda demais, eu sou apaixonada. E uma coisa que foi muito propício agora, foi porque o café, de um modo geral, de âmbito mundial, está sendo muito valorizado, né? E já foi muito mais, né? Por exemplo, o nosso café lá da Serra já representou 2% da exportação nacional. Nossa, né? Já representou isso, importante. né? E hoje, como está tendo esse boom na história do café,
e principalmente do café especial, a própria indústria está melhorando as condições do café que ela nos oferece o hoje. Café de maior qualidade. O café de qualidade. E nós, que somos pequenos produtores, estamos tendo condição de levar ao consumidor final um café melhor também. Um né? café especial. Um café especial, fato, exatamente. Né? Porque quando a gente fala, eu achei interessantíssimo, acho que foi a Mirta que falou lá na feira, que ela disse assim, cuidado com os cafés gerais que tem por aí, porque quanto mais escuro, mais amargo e torrado errado. Isso, não é exatamente. Isso? Porque quando a gente vai olhar realmente o café, o Maitá, que é o que eu estou usando na minha casa, ele é bem claro. Mas o fato dele ser claro não significa que ele é fraco. Exatamente. Como diz que minha mãe, não é um chafé. Não é chafé, é café mesmo. Café tem mesmo. gosto, Esse café é o café. tem Tem corpo, corpo. encorpado. Exatamente. Exatamente. É muito... Olhe, muito falar bom. de café pra mim é bem facinho. Eu amo café, doido por café, adoro café. E falar com vocês uma história bonita dessa, cheia cheia de passado, cheia de afeto, Isso, né? Cheio de família, cheio de muita muito coisa. legal, É muito lindo. E a gente está proporcionando essa possibilidade de ampliar o nosso negócio também, né? Nós transformamos isso num negócio e à medida que vai passando, vai precisando de mais da presença da gente. Eu já estou dedicada totalmente ao café. Ou seja, você abriu mão do seu emprego. Eu trabalhava. E agora você vive do café, Vivo para o do café e com o E café. com o café, Ai, exatamente. que lindo! Eu ainda não posso Né, dizer o você ainda não mesmo. pode, ainda mas- ainda trabalho aqui em Fortaleza, mas metade do breve, tempo Ela já Ah, dedica. eu já dedico já. ao café. O Maitá vai ganhar um mundo. Vai, se Eu Deus disse isso quiser. pra Concília lá na feira. Pois é. Porque realmente o café é maravilhoso. E hoje o Maitá, ele tá sendo vendido em vários locais aqui em Fortaleza. Tem mas alguns locais. para além de Fortaleza também. Para além de Fortaleza, normalmente quando alguns... Sim, para além de Fortaleza está. Porque a Mirta, como ela trabalha lá no Pernambuco, ela já está vendendo em cafeterias lá no Pernambuco. O café cearense. O café cearense. Em Caruaru. Produzido no Ceará. Então lá na Serra do Baturité. É, exatamente. Aí ela leva para lá. E também outras pessoas vendem. Nós temos... lá em Baturité tem uma pessoa que vende. Em Mulungu também tem. E aqui em Fortaleza tem 3 locais que você pode encontrar também o Café Humaitá. Excelente. Né? Eu quero ver quando vocês montarem o tour pelo Café Humaitá. A pessoa vai chegar lá, no carrinho dela, e vai conhecer a história do seu Otávio, como foi que o seu Otávio começou, os pés de café. Aí vai ter a vendinha lá, com todos os materiais, as canequinhas com o nome do Café Humaitá. Olha, já tô vendo como é que isso vai acontecer. Eu quero levar meus meninos lá. Eu quero levar meus meninos lá. Nós já entramos em contato com o Sebrae, que o Sebrae vai nos orientar como é que devemos fazer para obedecer critérios, né? Para receber. De receber as pessoas, para poder a gente saber como vamos fazer isso e organizar grupos, como é que a gente faz isso, para convidar pessoas para irem. Então, a gente já está nesse processo, porque muita gente tem nos solicitado isso. Mas é porque é interessante. E assim, um café com a qualidade que vocês produzem, precisa ter tudo ao redor dele com qualidade também. Vocês estão certíssimos, realmente. Sim. Em procurar essa qualificação, né? Em procurar tudo isso junto ao Sebrae, que é quem realmente pode falar disso com maestria, Isso. para vocês poderem aplicar. Exato. Eu queria só acrescentar em relação ao sítio. O sítio Humaitá, ele fica próximo ao local onde a gente também fica, né, na cidade, lá na Serra. Quando o sítio, quando nosso avô faleceu, um tempo depois foi dividido, né? E a gente ficou com uma parte e as outras pessoas da família também. E nós não ficamos com a casa, ficou com outro familiar. Ou seja, a casa, a sede do sítio Isso, ficou com outra pessoa. Isso, exatamente. E aí, Mas nós temos a nossa casa hoje lá. no outro sítio, né, próximo. E aí onde a gente se organizou bem direitinho, também tem café, né? A região, basicamente, quase todos os sítios lá produz café. Outros, né, estão dando continuidade, outros, né, deixaram seus cafés. Retomando, né? Porque quando as pessoas começam a ver que está funcionando, elas dizem, opa, vou fazer também. Acaba sendo uma rede, né, de Exatamente. estímulo e tudo. Outras pessoas estão
aprendendo e percebendo, né? Exatamente. Ver assim, poxa, lá na associação, uma coisa interessante que a gente percebeu, que quando nós chegamos, que a gente tem esse negócio, né? Eu quero é vender café, né? Não vou ficar parada com essa história, tenho que vender café. Então, assim, a gente percebe que outras pessoas também começaram a se interessar para fazer, aí estão também plantando, sabe? Assim, então, a coisa vai pegando, né? Vai tomando forma, né? Ela vai outras pessoas vão se identificando com a história, se identificando com o processo. E recuperando a memória deles também, né? Exato. Porque muitos da família fez também esse caminho, né? Isso. Tem outras famílias lá, tem muitos sítios lá. Que já tem a rota do café. Tem que colocar vocês na rota do café e funcionar isso. Exatamente. Mesmo. Meninas, o papo é maravilhoso. Eu ficaria aqui tomando meu café, conversando com vocês umas 3, 4 horas. Mas a gente vai ter que terminar esse papo. Sim. Vamos colocar já uma meta pra gente trazer a Mirta e para que venham as 3, né? Pra gente poder conversar mais ainda, vocês falarem dos novos projetos, falarem da expansão do Humaitá. E eu quero muito ouvir isso. Ai, e que se legal. Deus quiser, ir lá visitar vocês. Vamos. Levar meus meninos lá pra mostrar ele o que é bom. Tá certo. Café que é bom, né não? Café Legal. que é bom. E eu queria pedir a vocês que deixassem aqui o canal de venda de vocês, onde a gente encontra o café. Pode olhar aqui pra câmera, explicar direitinho como é que a gente encontra vocês, para que todo mundo possa ter o prazer de desfrutar do café Humaitá. Olha, muito obrigada. Bom, o nosso café pode ser encontrado lá na Flor do Café Confeitaria, que é a loja lá da minha irmã, Cristiana, da minha irmã e dos sócios dela, né? E também pode ser na Padoca Maré, que é uma padaria artesanal que tem na Costa Barros. Pode ser também lá no restaurante Divina Comida, que também foi uma parceria que a gente conseguiu fazer. E se a pessoa quiser falar diretamente com vocês, como é que encontra vocês? Digam aí pra gente. Pode ser. Um dos locais é na Feira Auê. Tem a Muvuca. Tem a Muvuca, que é na Praça da Imprensa. Olha aí! E daqui a pouco, o mundo, minha gente. Sim, Elas vão muito longe, se Deus quiser. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada por terem aceito o convite, por estar aqui falando dessa linda história de vocês pra gente. Muito obrigada também, Nós Roberta. que agradecemos. Foi um prazer conhecê-los. Mostrando a nossa história, né? E mostrando nossos produtos, que é o café. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada também. Então, gente, curtam aquele papo de sempre. Curtam o canal, se inscrevam, dê um likezinho lá, compartilha com todo mundo. Manda para quem gosta de muito café ou quem gosta de café de muito também. Pode mandar para todo mundo essa história linda das meninas do Humaitá. Fiquem com a gente e até o próximo. Tchau, tchau.